Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Vamos fazer juntas questões sobre aldeídos e cetonas do terceiro volume do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais, a segunda semana. Beleza? Vamos lá. Na primeira questão, ele pede para encontrar os aldeídos e cetonas, né, as funções oxigenadas dessas estruturas, e nomeá-las. Alguns eu fiquei com bastante dúvida, porque não colocaram reações tão simples, reações tão que seguiriam a nomenclatura que a gente conhece usualmente, tá? Então, eu vou tentar nomear e espero que estejam corretos. Eu fiz algumas pesquisas, algumas buscas, para trazer para vocês a informação correta, mas ainda assim tem algumas dúvidas, tá bom? Bom, então vamos primeiro marcar essa função aqui. A gente vê que temos uma carbonila num carbono da extremidade, então ele é um aldeído. E o nome é o etanal. Eu tenho 2 carbonos só, então etanal. A outra estrutura que também tem uma função oxigenada é essa daqui, que também está num carbono. A carbonila também se encontra num carbono da extremidade, então também é um aldeído. E o nome é o butanal. 4 carbonos, apenas ligações simples entre os carbonos, então butanal. Essa daqui é o que eu fiquei com maior dúvida, porque nessa primeira estrutura aqui a gente tem um cloro. Geralmente a gente nomeia como aleto orgânico, mas eu fiquei bastante em dúvida por ser um aldeído também, mas eu resolvi deixar o nome de um cloro propanal, seguindo as regras que a gente conhece. O cloro é como se fosse então uma ramificação do carbono 1, desse jeito que eu estou colocando, e o propanal é um aldeído de 3 carbonos com ligações simples, beleza? Geralmente, se a gente fosse fazer como aleto orgânico, seria cloreto de alguma coisa, mas como eu resolvi seguir a nomenclatura que a gente está estudando, eu preferi colocar o cloro como uma ramificação. E essa outra estrutura aqui, temos a fenilpropan 3-ona. Também fiquei em dúvida no nome dessa estrutura, né? Porque a carbonila está num carbono do meio da cadeia, né? Ele não se encontra na extremidade, justamente por conta do fenil ali ligado a esse carbono. Mas aí eu fiquei na dúvida como colocar esse fenil no nome da nomenclatura como um todo. Então eu resolvi colocar dessa forma e espero que entendam também como que eu apresentei, tá bom? Vamos lá para as próximas questões? A número 2. Desenhe a fórmula estrutural para 2 aldeídos e 3 cetonas que apresentem a fórmula molecular C6H12O. Então vamos lá, os primeiros aldeídos são 2. O mais simples de todos, né? Eu desenhei ali o hexanal. Então vamos fazer a conta rapidinho só dos números de hidrogênios, né? Temos 4 carbonos que tem 2 cada, então 8. Mais um ali nesse carbono que só tem um hidrogênio. 9 com 3, 12. Então C6H12O. E aí o segundo aldeído, eu fiz uma ramificação. Porque se eu colocasse só a carbonila no carbono da outra extremidade, isso não seria um outro aldeído, seria o mesmo aldeído. Então eu fiz um 2-pentanal. 2-metilpentanal, né? Então a gente tem a carbonila ali no carbono da extremidade, mas temos também uma ramificação ali no carbono 2. Vamos lá para as cetonas agora? A primeira delas, eu desenhei ali a hexan-2-ona. Então é uma cetona de 6 carbonos, onde a carbonila se encontra no carbono 2. O próximo, eu só mudei a posição. Eu coloquei agora a carbonila no carbono 3. Também não mudou, né? Então é a hexan-3-ona. Mudamos o grupo funcional de carbono, mas não mudamos a estrutura da molécula. Para finalizar, então eu coloquei uma cetona aí que tem uma ramificação do carbono 3, um metil, e temos a carbonila no carbono 2. Então essa daí é a 3-metil pentan 2-ona.
Se vocês contarem a quantidade de carbonos, também dá 12, então C6H12O também é a fórmula molecular. Uma mesma fórmula molecular, conseguimos 5 compostos diferentes. E até seria possível conseguir alguns outros, na verdade, viu? Mas vamos para a questão número 3. Na questão número 3, a gente tem que determinar a fórmula molecular e estrutural para os seguintes compostos. Eu preferi primeiro fazer a fórmula estrutural. Então, esse composto então, seria 2-metilpropanal, né? Temos ali no carbono 2 uma ramificação, que é o metil. E a fórmula molecular do 2-metilpropanal é C4H8O. Eu não desenhei os hidrogênios, então aqueles carbonos que não tiverem 4 ligações, eles vão precisar formar essas 4 ligações completando-as com hidrogênio. Então, o carbono que só tem uma ligação com outro carbono, ele vai precisar de 3 hidrogênios e assim sucessivamente. O butanal, temos então essa estrutura e essa fórmula molecular, C4H8O. O que é interessante é que esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular, mas não têm a mesma estrutura, ok? Então vamos seguir agora para as letras B e D, que é 2,3-dimetil-pente-2-ona. E eu estou utilizando um aplicativo para fazer esses desenhos e também junto dos meus conhecimentos sobre isso já, né? E é uma coisa interessante é que essa questão está muito errada. Porque nessa ramificação, tendo esse dimetil, né, tendo esse metil ali no carbono 2, a gente está considerando que o carbono ali que tem o oxigênio, ele está fazendo 5 ligações. O carbono ele não faz 5 ligações numa cadeia como essa. Então isso eu acho muito errado, né? Então não consegui nem fazer a fórmula estrutural. Ah lá, o próprio aplicativo marcou essa ligação, porque não é possível isso acontecer, né? E então eu deixei a fórmula estrutural, mas eu não fiz a fórmula molecular, porque essa estrutura não existe, tá bom? Então esse é um erro da questão e eu resolvi apresentar para vocês por que desse erro. O carbono ali estava fazendo 5 ligações e isso não pode acontecer. Já na letra D, fizeram certinho, na 4-metil-pente-3-enal. Então, temos ali do carbono 3 para o carbono 4 uma ligação dupla e temos uma ramificação no carbono 4. Beleza? A fórmula molecular é C6H10O. E vamos para a questão número 4. A questão número 4 agora vai falar sobre álcool. Mas como assim álcool? A gente não está estudando aldeído e cetona? Sim, mas vamos ler a questão com calma. O bom uísque se conhece no dia seguinte. Essa tequila você pode beber sem medo do dia seguinte. Essas frases comuns em propagandas de bebidas alcoólicas referem-se à dor de cabeça que algumas bebidas causam, a famosa ressaca. O principal responsável por ela é uma substância chamada etanol. Assinale a alternativa que apresenta a função química e a fórmula estrutural dessa substância. Se é etanol, a gente já consegue identificar pelo próprio sufixo, é um aldeído. De quantos carbonos? Et para representar 2 carbonos, então é um aldeído de 2 carbonos, alternativa E. Vamos lá para a questão número 5. Uma questão da FATEC São Paulo, que falou assim que na indústria de alimentos, sua aplicação mais importante relaciona-se à extração de óleos e gorduras de sementes, como soja, amendoim e girassol. A temperatura ambiente é um líquido que apresenta odor agradável e muito utilizado como solvente de tintas, vernizes e esmaltes. Trata-se da acetona mais simples. O nome oficial e a forma molecular da substância descrita pelo texto anterior são, respectivamente. Então vamos lá, ele fala de um produto, não especificou qual produto é, que é utilizado aí como solvente, né, é utilizado na extração de óleos e gorduras, e que a temperatura ambiente ele é um líquido que apresenta um odor agradável. E aí ele dá até essa dica ali do nosso dia a dia, né? Utilizado como solvente de tintas, vernizes e esmaltes. E é a acetona mais simples. A acetona mais simples é aquela que tem o mínimo de carbonos, né? E precisa-se então de 3 carbonos para que tenha um carbono no meio. E esse carbono do meio tenha então a ligação dupla. Então a resposta correta é a propanona, que tem 3 carbonos, 6 hidrogênios
e uma ligação dupla com o oxigênio, propanona. A alternativa é. Beleza? Para finalizar, mais uma vez a frase do Michel de Montaigne, que falou que o lucro do nosso estudo é tornarmos-nos melhores e mais sábios. Se você gostou, deixe seu like, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pode deixar aqui nos comentários também. Compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que também estão estudando pelo PET. Até a próxima aula e tchau!